Olá, CCBistas, pecadores CCBistas. O senhor me mostrou que tem CCBistas que vai ver esse vídeo. CCBistas. Aqui, ó. Você lembra daquela... Você não tem a palavra, né? 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 Irmão, eu não vim aqui para pregar nem para atender culto, não. Mas estava ali na comunhão, o Senhor me mostrou a palavra. Sabe, irmão? É melhor ser servido do que servir. É melhor você ficar no banco quietinho ouvindo a palavra do que pregar, né? Lembra dessas expressões, desses jargões? É melhor ser servido do que servir. Não queria pregar, não, irmão. Não vim aqui para pregar, não. Não vim aqui para atender culto, não. É melhor ser servido que... Já viu isso aí, né? Os cooperadorzão, os profetão. Né? Os cooperadorzão. Porque os profetão de Baal são esses. Não é aquele lá, tal de evangelista, né? Agora eu vou lhe baseado nisso, vou lhe mostrar aqui uma coisa bem canalha. Você sabia, você na sua ignorância, CCBista, e etc, e etc. Você sabia que o ministério, que o maldito mentiroso ministério tem um ensinamento que ministério não pode visitar a Irmandade? Tem. Esse tópico é secreto. Secreto do secreto. Tem é dita lá na reunião ministerial, lá no Braz. Foi o Braz que inventou isso. Sabe? Antes disso, eu vou lhe dizer uma coisa. Sabe o Senhor Jesus Cristo, quando ele foi tentado lá no deserto? Que o diabo levou ele para um lugar, levou ele para o outro, levou ele para o outro. Lá pro pináculo do templo lá, sabe o pináculo lá? Quando o diabo falou assim, tá vendo aqui, ô Senhor Jesus? Tá vendo aqui, ô Jesus? Tudo isso aqui é meu. Olha, ele falou, tudo isso aqui é meu. Eu te dou a glória do mundo se prostrado me adorares. Se prostrado me adorares. E aí o Senhor Jesus Cristo falou, vai-te, Satanás. O Satanás fez essa mesma proposta para o ministério. E o ministério aceitou. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Fez essa proposta. E qual é a proposta? A proposta é o seguinte. O ministério ofereceu no ouvido do ministério, o capeta no ouvido do ministério ofereceu a glória do mundo e o ministério aceitou. E aí botou esse ensinamento aqui, ó, esse ensinamento tópico. Isso é um tópico para ministério. Se um cooperador, ou um cooperador de jovem, outro bunda mole lá não aceitar, a guerra vai vir contra ele. Por isso que eu digo que para ir para o céu, você tem que ter guerra. Você só vai se passar por guerra, porque não adianta nem correr. E qual é o tópico? Que ministério não pode visitar irmandade. E por que isso? Esse é o tópico, né? Dado lá no Braz. Lá, a reunião, esse tópico é dado lá em um presidente, vice-presidente, primeiro, segundo, terceiro, passado no Conselho dos Bastardos mais velhos do Brasil e dado entre eles. Para cooperador de jovem, enfim, outros ministérios, o ministério em geral, não visitar a Irmandade. Então, você recebe visita? Não, né? Pergunta aí se o outro recebe visita. Não, né? Sabe por quê? Sabe qual é o argumento? Sabe qual é o argumento diabólico? Sabe? Estou enrolando aqui para responder, né? O argumento é o seguinte, presta atenção, o argumento é que se o ministério visitar você, vai saber das suas necessidades. Você vê que bonitinho? Então, se o ministério visitar você, souber que você está desempregado, ver sua casa lá como está, aí ele sabe suas necessidades, aí lá, na mente diabólica dele, nas entranhas do diabo, que ele sabe suas necessidades, lá na hora da pregação, diz que você não vai acreditar porque viu as necessidades dele. Parece convincente, né? Porque a coisa do diabo parece convincente, né? Né? E aí o seguinte, junta a fome
que é esse maldito tópico, esse maldito ensinamento, que não é ensinamento, é um mandamento, né? Isso não é ensinamento, isso é um mandamento. Aí aquele bunda mole do seu cooperador de jovem, do seu diácono, mal vai lá, sabe quem? Mal se for é a Irmã da Obra da Piedade, porque o ministério não vai. Ele pode chegar, por exemplo, se você estiver lá na rua, lá no centro da cidade, lá no supermercado, enfim, lá na cidade, e aí você encontra um cooperador, ele está de carro, o cooperador pode te dar uma carona e levar você na sua casa, mas ele só chega até o portão. Ele vai inventar um compromisso que não pode, naquela hora não pode entrar. Sabe por quê? Porque tem um tópico que ele não pode quebrar. Sabe por quê? Porque se ele quebrar, ele é bunda mole. Ele é bunda mole. Se ele não obedecer e quebrar o tópico, na verdade ele não quer entrar na sua casa. É junta a fome com a vontade de comer. O maldito ensinamento é a fome, com a vontade de comer, que é o vagabundo espiritual. Então ele inventa que tem um compromisso, aí ele não entra na sua casa. Sabe por quê? Porque esse é argumento, para não ver suas necessidades. Isso se você for pobre também, né? Porque se você for rico não tem necessidade. Se você não precisa ser rico, não. Se você aí é um classe média, média alta, você não tem necessidade de arroz, feijão, alimentos. Você tem um sofá bom, casa boa, tudo bom, carro na garagem. Então, sua necessidade pode ser outra coisa, não essa. A outra coisa, ele não pode ajudar, ele não quer ajudar. Sabe? Então, se você for pobre, ele não entra. Se você for rico, ele entra, porque, se bem que se você for rico, ele não vai te dar carona, né? Entendeu? Então, ele vai visitar aqui um rico, porque não tem necessidade material. Não precisa de nada, não precisa levar você no hospital, não precisa comprar um remédio. Tá? Então, o argumento é que ele visitando você, ele vai saber suas necessidades. Precisa saber das suas necessidades, se você for pobre ou classe média para baixo, ou classe C, classe D, classe E. Segundo o IBGE, classe A lá em cima, classe B pouco abaixo, classe C fica ali no meio entre a classe D, que já para baixo é miserável, classe D é pobre, classe C é ali, intermediárias, né? Se você for classe C para baixo, ele já não visita porque para saber das suas necessidades. Agora eu te pergunto, você não sabe das necessidades dos irmãos? Você aí você CCBista, aí no seu bairro onde você mora, na sua cidade onde você mora, você não sabe os irmãos, a vida dos irmãos? Você não sabe. Claro que você sabe, rapaz. Você sabe de que outro CCBista trabalha, você sabe quanto outro CCBista ganha, pelo ritmo da vida dele, você sabe quais as necessidades dele, da casa dele. O ministério não sabe. Não? Então, o argumento de Satanás ele botou no ouvido e no ministério para o ministério visitar Irmandade. Com esse argumento de... Sabe, só que isso aí rapaz, aqui, ó. Veja só a mentira. Aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. João 21:15. Aqui, ó. E depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? Ou seja, o Senhor Jesus Cristo ali junto com Pedro na mesa, aí fez uma pergunta para ele e sabe, ama-me mais do que a este, e apontando para os outros discípulos, sabe? Mais do que a estes, e ele respondeu: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Ah, você me ama? Pedro, você me ama? Ah, amo sim, Senhor. Você é um cara legal, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Oh, Senhor, eu te amo, aleluia. O Senhor é um cara. Ah, o Senhor Jesus Cristo desceu do céu e morreu por nós. Ah, eu te amo, Senhor. Louvado seja Deus. Ah, Senhor, você é um cara, eu te amo. Tornou. Aí o Senhor Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Amas-me? Disse-lhe Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas.
Pedro continuou dizendo, Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí o Senhor Jesus falou, ama mesmo? Então apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu por ter lhe dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. O que é que isso aqui quer dizer? Quem era Pedro? Não era o apóstolo? Não era o pastor? O Senhor Jesus Cristo diz, Pedro, se você me ama, ama as minhas ovelhas. Eu não vou estar aqui. Me amar é fácil, eu estou aqui. Aliás, claro que me amar é fácil. Eu ando por cima das águas, sabe? Eu liberto, eu faço defunto levantado, defunto de 4 dias, não defunto de ser besta, que ficou ali no hospital entubado e já disse que ressuscitou. Defunto de ser besta é assim. Defunto de obra ser besta é assim. O sujeito fica lá no hospital em coma, aí diz que acordou, aí ele inventa que o médico disse, mentira, tá? Então, lógico que amar o Senhor Jesus Cristo é fácil, né? O Senhor anda por cima das águas, multiplica pão, multiplica vinho, multiplica peixe, sabe? Faz defunto levantado em 4 dias, que nem Lázaro, toca no esquife do caixão e a defunta levanta. Claro que amar o Senhor Jesus Cristo é fácil. Agora eu quero ver você amar, você vê o ministério visitar? O que é que o ministério fez? Botou um tópico para não visitar. Para quê? Para quê? Para não ver nas necessidades. Isso dos pobres, né? Porque dos ricos ele vai lá para perto, sabe? Lá do rico ele vai lá, ele vai visitar porque ele sentiu de visitar. Lógico, lá tem café do bom, lá tem Nescafé, lá tem bolo, pudim, Coca-Cola, Guaraná, sabe? Lá tem contrafilé, picanha, churrasqueira, vinho, champanhe, cerveja, sofazão, ar-condicionado. Lá tem essas coisas, come e bebe sorvete. Lá tem do bom e do melhor. Lá não tem necessidade. Então lá ele vai usufruir. Ele vai visitar pobre. O ensinamento só vale para pobre. Sabe? Aí, voltando aqui. O Senhor Jesus Cristo, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aí Pedro falou, Senhor, claro que eu te amo. O Senhor é o cara. Amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Por quê? Porque fazer as coisas para Deus é moleza, né? Diretamente para Deus. Aí todo mundo pega seu dinheiro, compra um terreno, doa para fazer uma igreja, aí dá o material, compra uma tinta, leva para a igreja, compra material de construção e doa para a igreja. Aí é fácil, né? Porque tá para Deus. Por acaso Deus vai congregar ali? Ele vai sentar naqueles bancos? Aí é fácil, fica fácil. Aí você ama mesmo? Faça para o seu irmão. Você ama? Faça para sua irmã. Você ama mesmo? Faça para o pobre. Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí o Senhor Jesus Cristo, ama mesmo? Então apacenta minhas ovelhas. E o que é apacentar a ovelha? Apacentar a ovelha não é só apacentar dentro da congregação, não, seu ministério mentiroso, maldito, feiticeiro. Irmandade. É melhor servir do que ser servido. Ele acha que servir, apacentar as ovelhas dentro da congregação é ficar no púlpito atendendo o culto. Esse bunda mole aí. Aí aqueles bunda mole lá do Nordeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, seja lá em qualquer lugar for, que tá lá na cidadezinha lá. O sujeito não visita. Por quê? Porque o bunda mole tem medo desse tópico, do tópico que o ministério botou, que o Braz botou, que é do quê? Apacentar as ovelhas. Ele apacentar as ovelhas não é atender culto e pregar a palavra em cima do púlpito, não, ô vagabundo espiritual. Apacentar as ovelhas que o Senhor Jesus Cristo falou aqui, não é atender culto e pregar a palavra de cima do púlpito, não, seu vagabundo espiritual, seu feiticeiro, profeta de Baal, desgraçado. Você tem a palavra, irmão?
O Senhor me revelou agora. Não queria atender culto não, irmão. Não vim aqui para pregar não, para atender culto, mas o Senhor me revelou agora, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Faz a vontade de Deus, vai visitar o enfermo, vai visitar o pobre, vai fazer alguma coisa pelo necessitado, vai fazer alguma coisa por quem está precisando, vagabundo. Você é lobo, rapaz. Você não é pastor, você é lobo, vagabundo, ladrão de glória, vagabundo espiritual, ladrão de glória. Você quer ser servido da Irmandade, você não quer servir a Irmandade, que nem o Senhor Jesus Cristo disse aqui, apacenta minhas ovelhas. Você não quer apacentar, você quer ser apacentado. Você só apacenta aquilo que lhe interessa, porque você é mentiroso, vagabundo, hipócrita e servo de Satanás, discípulo do diabo, que o Satanás já entrou no seu coração e você quer ser servido, não servir. Acha que servir, que apacentar as ovelhas é atender a merda de um cultinho e ficar pregando merda lá em cima para ganhar aplauso. O Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer, o Senhor vai cumprir o desejo do seu coração, o Senhor vai contigo, o Senhor está contente com você aqui, o Senhor vai trocar suas vestes, o Senhor é contigo, irmão. Onde você pôs a mão, o Senhor vai pôr dele. Você é pistoleiro, rapaz. Você é pistoleiro, você é feiticeiro. Você não apacenta a ovelha de nada. Quem apacenta a ovelha do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus não está aqui. Ele não está aqui. Então faça pelas ovelhas dele. O irmão lá está precisando, o irmão lá está necessitado, não é só necessitado de uma mísera cesta básica, roupa velha e calçado velho, não. Amor fraternal, abraço fraternal, sabe? Porque a maioria das vezes, roupa, calçado, comida, isso aí a própria pessoa, se Deus abrir a porta lá e abre, ele precisa disso, mas é de menos. Às vezes, a maioria das necessidades aqui é abraço, amor fraternal, sabe? Aquele sentimento de que você não está só, você chega lá, faz companhia, bate papo, conversa sobre as coisas de Deus, as coisas real, sabe? Não tem medo de conversar sobre nada. Agora o cooperador visita a Irmandade. Visita nada, ele visita só os endinheirados, baseado nesse. E eles põem o maldito tópico e eles mesmo transgridem, porque eles vão selecionar só aqueles que interessam para ele visitar. Né? Por exemplo, um ancião visita outro, quando lá na reunião precisa que aquele ancião apoie ele naquela causa, sabe? Entendeu, né? O conchavo partidário, né? Você não vê presidente da Câmara e do Senado? Um sujeito aí concorre a presidente do Senado. Então ele vai em cada gabinete de senador pedir voto, sabe? Aí aquele senador vota nele. Só que lá, quando ele se assentar lá na cadeira da presidência, aquele senador que deu voto a ele vai lá cobrar um favor. Aí ele, como ele se elegeu, vai cumprir. Por exemplo, pautar um projeto daquele senador que votou nele. O ancião é assim. Ele visita outro ancião, outro cooperador, porque lá aquele ancião vai precisar que ele apoie numa causa lá no ministério, lá na reunião. Aí ele vota com ele. Então, sabe? É assim que funciona a cachorrada. A cachorrada espiritual. Então, esses malditos cooperador de jovem, ancião, eles acham que servir a Deus é atender culto, que apacentar o rebanho de Deus é atender culto e pregar a palavra. Coisa de vagabundo espiritual. Porque materialmente eles trabalham. Muitos deles trabalham, tem seus negócios, tudo, mas espiritualmente, eu estou falando aqui, é vagabundo espiritual. Por quê? Porque não vai visitar a Irmandade, não vai abraçar, não vai dar amor fraternal, Irmandade mesmo, sabe? Então, amas-me. Ele falou assim, ó, eu te amo. Porque esses cooperadores, nós te amamos. Melancólico, desgraçado, espírito melancólico de Satanás, sabe? Então, esses ensinamentos deles, eles fazem para não visitar.
Então, só que esse ensinamento é secreto, né? O seu cooperador te visita? Não. Por quê? Porque tem esse ensinamento. Esse ensinamento dele, entre lá no ministério, é secreto. Sabe? É secreto. Quantos sabem disso? Isso é tópico secreto, rapaz. Então, o Braz põe esse negócio lá, porque o Braz não quer visitar mesmo, então ele já põe. E por que o seu cooperador, seu diácono, seu ancião, covarde, bunda mole, não te visita? Porque se ele te visitar, preste atenção aqui. Preste atenção aqui, ô Jesuru. Porque se o seu cooperador te visitar, ele vai envergonhar o outro cooperador que não visita. Porque se o seu cooperador visitar você, eu estou falando você do seu bairro, da sua comum, né? Porque será impossível ele visitar, é impossível ele visitar de outro bairro. Impossível isso. É impossível isso. Você sabe, o cooperador, ele só ia te visitar antes da pandemia. Ele só ia te visitar se fosse para te ungir. Né? Porque aí ele vai lá, te unge e cai fora. Mas jamais uma visita cordial assim, cortesã, cordial, fraternal. Isso no seu bairro. E sabe por que ele faz isso? Porque se ele visitar você, vai correr para a cidade inteira que aquele cooperador está visitando, que a Irmandade vai gostar. É impressionante, né, rapaz? É uma coisa assim, velho, impressionante. Eu fico impressionado. Eu sabe das coisas, mas eu fico assim, admirado, assim, maravilhado, assim, fora de mim, sabe? Porque a Irmandade vai gostar de receber a visita e vai espalhar. A Irmandade, no seu bairro, da sua comum, a Irmandade, aquela irmã que foi visitada, ela vai lá, quando ela vai congregar, ela vai dizer para as outras irmãs que o cooperador visitou ela. E aí vai obrigar ele a visitar todo mundo. E aí, presta atenção. Aí vai obrigar ele a visitar todo mundo. Porque senão ele vai cair na boca. Então, ele visita um, vai ser obrigado a visitar todo mundo. E aí, o cooperador do outro bairro, aquela irmandade daquele bairro, vai começar a conversar com a irmandade do outro bairro e vai dizer assim, olha, presta atenção. Ah, irmão, meu cooperador lá visita todo mundo. E sabe o que vai acontecer? Aquele cooperador vai envergonhar o cooperador do outro bairro que não visita ninguém. E aí aquele cooperador do outro bairro que não visita ninguém vai ficar mal falado na irmandade daquele bairro que ele não visita ninguém. Entendeu? E aí começa a pressão daquele cooperador que não visita ninguém. Aí aquele cooperador vai ficar bem na fita, né? E aí vai envergonhar ele. Entendeu? Aí o que acontece? Aquele cooperador que visita vai envergonhar quem? O ancião que está acima dele. Que vai envergonhar quem? O diácono. E aí vai obrigar todo mundo a visitar. Tá entendendo? Tá entendendo? Aquele cooperador, ele faz uma coisa certa, ele vai envergonhar quem faz errado. Ou quem é preguiçoso, ou quem é vagabundo. E logo ele vai ficar bem na fita, sabe? Bem nas paradas de sucesso. Tocado em todas as rádios, tocado em todas as CCBs. Ah, aquele irmão cooperador lá, ele visita todo mundo. O nosso aqui não visita, não. Sabe? A conversa vai ser assim. Ah, irmão, aquele cooperador lá, ele visita toda a Irmandade lá no bairro tal. Ah, nossa aqui não visita, não. Ah, então ele vai envergonhar o ancião e o cooperador da própria comum dele e o cooperador de jovem. Então, se o cooperador de jovem não visitar toda a Irmandade, vai ficar feio na fita. Se o diácono não visitar toda a Irmandade, vai ficar feio na fita. E o diácono vai visitar, lógico, né? Por que o diácono vai visitar? Para não ver as necessidades. Para os necessitados não só estar em direto, ele tem que atender. Aí vai ficar mal na fita. O cooperador de jovem, o diácono, o ancião. Então, entendeu? Aí aquele irmão que visitou, ele vai ficar querido. Ele vai ficar querido. E vai envergonhar todo mundo. Como ele é bunda mole, preguiçoso e bunda mole, covarde, desgraçado, então ele não vai visitar por causa disso. Mesmo sabendo que e ele sabe que tem que fazer isso, mas ele não faz por quê? Porque ele é covarde, rapaz. Ele é que nem aqueles soldados lá de Gideão, sabe? Ele vai lamber a água de 4. É um lambe-bota de 4, que lambe as botas do ancião.
Então, mesmo ele sabendo, ele não vai fazer para não envergonhar os outros e para não envergonhar o cooperador jovem dele. E isso pode ser o ancião, não faz isso para não envergonhar o cooperador, sabe? Entendeu? São bunda moles, rapaz. São lambe, covarde, vagabundos espirituais. Mesmo sabendo do que tem que fazer, não faz porque são covardes. Eles se prostram perante Satanás. Porque Satanás entrou lá no Brás e mandou pôr esse ensinamento. Então eles não se visitam. Então eles não visitam por causa disso. Aí aquele cooperador do bairro, dos outros bairros, vão ficar mal na fita. Então quando tiver uma reunião ministerial, o que é que vai acontecer? Vão isolar esse cooperador que visita a Irmandade. Vão isolar. Porque vão dizer o quê? Ah, tá querendo ser mais... Aí lá na reunião do ministério, que tem palavra, né? Na reunião do ministério. Aí quem vai pregar lá vai saber desse negócio, aí vai sapecar ele. Vai dizer, tem, irmão, você que tá querendo ser mais crente que o outro. Ah, irmão, tá querendo ser mais crente que o outro. Porque aqueles cooperadores que estão envergonhados, porque aquele cooperador fez a coisa certa e está mostrando que os outros são vagabundo espiritual, então lá na reunião ele vai ficar isolado e vai ouvir lá de cima do púlpito. Aí. Entendeu? Por hoje é só. Tem mais. Tem parte 2.